Pessoal, dando início a mais um programa de hoje, Contrato Social Podcast, e hoje um convidado especial e também internacional. Adelmo Garcia é diplomata de carreira, embaixador de carreira, e ele foi fez bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e formado pelo Instituto Rio Branco. Foi cônsul-geral do Brasil em Yamamatsu, no Japão, entre 2021 e 2025, e atuou em diferentes representações diplomáticas do Brasil no exterior. Seja muito bem-vindo, embaixador, ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado pelo gentil convite, Thomas. É um grande prazer estar aqui nessa passagem rápida por São Paulo e ter a oportunidade de estar aqui no programa Contrato Social. Embaixador, conte um pouquinho da sua trajetória, né, da sua carreira e das suas passagens importantes nessas relações diplomáticas, em especial Brasil e Japão. Bom, eu sou diplomata de carreira, né? Entrei no Instituto Rio Branco, né? A nossa carreira, uma carreira muito parecida com a carreira militar, né? Nós temos, né, 6 graus, né? Entramos como terceiro secretário, segundo, primeiro, depois conselheiro, ministro e embaixador, né? E durante a minha trajetória diplomática, eu tive a oportunidade de servir em vários países, né, como a Embaixada do Brasil em Paris, onde eu cuidava da área de ciência e tecnologia e da área cultural. Depois eu fui para a Argélia, né? A Argel, morei 2 anos e meio, num momento particularmente muito difícil, de pré-guerra civil, com atentados, né? Da insurgência islâmica, né? Depois eu voltei ao Brasil, trabalhei em Washington, na Organização dos Estados Americanos, né? Um dos meus chefes foi o ex-presidente Itamar Franco. Depois eu voltei a Brasília, fui ao Canadá, fui cônsul adjunto do Brasil em Toronto, né? Capital econômica do Canadá, e por último, né, fui embaixador do Brasil no Timor-Leste durante 4 anos. Legal. E após o período como embaixador no Timor-Leste, eu estou no Japão há 5 anos, estou finalizando minha estada como cônsul do Brasil em Hamamatsu. Embaixador, Yamamatsu é frequentemente chamada de a cidade mais brasileira do Japão. Do ponto de vista diplomático, o que muda quando a atuação consular deixa de ser apenas burocrática e passa a ser também comunitária, cultural e educacional? Bom, antes de chegar em Hamamatsu, eu queria só fazer uma rápida retrospectiva. Eu fui embaixador no Timor-Leste durante 4 anos e a pauta lá era uma pauta política, né? Timor-Leste é um país da CPLP, os países de língua portuguesa. Então a presença do Brasil era muito importante, porque através da nossa agência de cooperação, a ABC, Agência de Cooperação Brasileira, né, a gente ajudava o Timor-Leste em vários setores, né? Como você sabe, Timor-Leste é um país que ficou independente em 2002 apenas. Então eles estão construindo o Estado Nacional, as estruturas do Estado, né? E a gente ajudava eles em várias áreas. Criamos a Defensoria Pública Legal. no Timor-Leste. Nós estamos, através do Conselho Nacional de Justiça, a gente presta assistência técnica. Nós criamos a Rádio Parlamento para eles, processo legislativo, na área de inteligência, na área agrícola. Então era um trabalho de cooperação técnica e política. A gente lidava com a liderança timorense assim, no dia a dia. E agora tinha uma diferença, tinham apenas cerca de 100 brasileiros no Timor-Leste. Então eu falava com os brasileiros num grupo de WhatsApp. Uhum. Né? Depois de Timor-Leste eu fui designado cônsul do Brasil no Japão e me deparei com uma comunidade enorme, né? 10 mil brasileiros. 10 mil brasileiros? Né? 10 mil brasileiros em Hamamatsu, que é considerada a cidade mais brasileira do Japão. E na minha província é o estado no Japão, 30 mil.
Então, em vez de 100 mil, eu tinha que lidar com 30 mil pessoas, né? E aí a gente começou e cheguei em plena pandemia e eu senti que era uma comunidade vibrante, uma comunidade trabalhadora. E, como você sabe, o trabalho de um consulado é um cartório, né? A gente dá passaporte, certidões, procurações. E eu senti que tinha um potencial muito grande para trabalhar com a comunidade brasileira lá. Então, começamos a fazer o que eu chamo algo mais, né? Fizemos vários eventos na área de educação, artes plásticas, esporte, empreendedorismo. Então, em várias áreas, e eu estou muito feliz porque todos esses projetos, a maioria desses projetos, se revelaram um sucesso, né? E eu contei com a ajuda, a contribuição muito ativa da nossa comunidade brasileira. Embaixador Adelmo, a educação aparece como um dos pilares centrais da atuação do consulado, seja nas feiras educacionais, nas Olimpíadas de Línguas Portuguesas ou nos Jogos Escolares Brasileiros no Japão. Por que investir em educação é decisivo para o futuro da comunidade brasileira no exterior? Nós temos uma questão muito importante que é em razão da imigração decasseg, né, dos trabalhadores nos anos 90, foram criadas várias escolas brasileiras. Nós temos mais de 25 escolas brasileiras espalhadas pelo Japão. Porque os descendentes tinham uma jornada muito difícil, assim, muito carregada, muitas vezes mais de 8 horas, né? E a ideia era fazer o pé de meia, trabalhar 3, 4 anos, voltar para o Brasil e montar o seu negócio, comprar a sua casa, né? Então, eles matriculavam os filhos em escolas brasileiras, já pensando num dia ele voltar a fazer o Enem. Só que hoje em dia mudou o perfil, né? De trabalhador decasseg para imigrante. Digamos que 90% dos brasileiros que estão no Japão não voltam mais, eles ficam lá por causa da qualidade de vida, é um país sem violência urbana, não tem assaltos, né? Então, a pessoa, apesar de trabalhar na fábrica, ele consegue ter uma vida, ele compra o seu carro, a sua televisão de LED, o seu freezer, então ele tem uma boa qualidade de vida. Então, hoje em dia, eles não voltam mais. Então, nós temos, às vezes, um problema que as crianças ficam estudando nas escolas brasileiras, vivem numa bolha, aprendem pouco, dominam pouco o japonês escrito e falado, e numa sociedade muito competitiva como o Japão, né, eles encontram dificuldades em entrar na universidade ou escolas técnicas. Então, normalmente, são raros os que conseguem, né, entrar nas escolas, alguns voltam para fazer o Enem, né? Então, isso é uma questão muito... claro que é importante a gente manter o português como língua de herança. Como você falou, a gente faz Olimpíadas, a gente reforça muito essa questão como governo, mas, ao mesmo tempo, eu sempre falo, né, nas palestras, que é importante dominar a língua japonesa, já que eles escolheram o Japão como país país de morada, né? Embaixador, a relação Brasil-Japão é marcada também por fluxos migratórios, que nem você acabou de falar, nos dois sentidos. Como uma grande comunidade nipônica no Brasil e uma expressiva comunidade brasileira no Japão, como é que essa dimensão humana se sustenta e renova essa parceria entre os dois países? Bom, nós temos mais de 2 milhões, né, de descendentes japoneses no Brasil. É o país que tem o maior número de japoneses fora do Japão, né? E eles chegaram no início do século XX, né, em razão da colheita do café e da situação econômica do Japão. E nos anos 90, graças ao boom econômico do Japão, principalmente a indústria automobilística, houve um movimento inverso, né? Os brasileiros foram trabalhar lá. E o relacionamento do Brasil com o Japão é muito, muito intenso, né, em todos os sentidos. Inclusive, esse ano nós comemoramos 130 anos de relações Brasil-Japão, né?
fizemos até uma coletânea, um livro, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho desse livro para a gente também, embaixador. Não, isso é uma coletânea. Vários empresários, intelectuais escreveram artigos, né? Foi um livro feito pela nossa Fundação Alexandre de Gusmão, né? Do Itamaraty. E eu queria só ressaltar que este ano nós tivemos 2 eventos simbólicos. A visita de Estado do presidente Lula, né, ao Japão, em maio passado, onde foram assinados 12 acordos comerciais, 12 acordos gerais, né, em várias áreas, educação, comércio e tal, e 80 protocolos diversos entre universidades e tal. E, em seguida, nós tivemos a visita da princesa Kako ao Brasil, né, que percorreu, se eu não me engano, 5 estados, né? Então foram 2 visitas de alto nível que singularizaram, né, digamos, as comemorações dos 130 anos Brasil-Japão, que são muito intensas. Só em comércio exterior, a pauta de comércio está em 11 bilhões e 500 mil, né, que o relacionamento comercial Brasil-Japão é o terceiro da Ásia, depois da China, né, e da Índia. Embaixador Aldelmo, a comunidade brasileira participa ativamente de cadeias produtivas estratégicas no Japão. Como essa inserção econômica contribui para fortalecer a relação bilateral e a imagem do Brasil no país? Bom, os brasileiros, né, principalmente na área de Shizuoka, onde está o Consulado do Brasil, e na região de Aichi, e também outras províncias, Guma, estão principalmente na indústria automobilística e de autopeças, né? Por exemplo, na minha região, muitos estão na indústria de instrumentos musicais, porque nós temos a Yamaha Music e a Roland, que a Yamaha é a maior fábrica de instrumentos musicais do mundo, está localizada em Hamamatsu. Mas a maioria é em autopeças. E eu tenho procurado sempre salientar nas minhas falas, nas minhas palestras, né, principalmente num momento em que a onda de xenofobia atinge não só a Europa, mas está chegando em outras regiões, em que a comunidade brasileira contribui muito para o crescimento da economia japonesa, através da sua mão de obra, né? Sim. Então, isso é muito importante, né? Se não fosse a mão de obra brasileira, né, dos nossos decassegues, talvez a economia japonesa, que já não cresce muito, né, talvez não tivesse crescido tanto. Então, a gente dá uma contribuição muito significativa para o crescimento, principalmente dessas províncias onde tem a Honda, Toyota, Nissan, eu fui na Suzuki, fábrica da né? Toyota, no museu da fábrica. Muito bonito, por sinal. Embaixador, a gente tem aqui um bloco especial que você pode indicar um livro, um filme ou um documentário para os nossos telespectadores, mas isso você pode apresentar no nosso segundo bloco, e eu vou pedir para que a produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social Podcast, hoje com o nosso convidado especial, Aldelmo Garcia, embaixador de carreira. Aldelmo, embaixador, qual seria o livro, ou um filme, ou um documentário que você pudesse aqui indicar aos nossos telespectadores? Bom, filme, um dos filmes que eu poderia recomendar é Dias Perfeitos, né? Perfect Days, que ganhou, se eu não me engano, 2 anos atrás, o Oscar de melhor filme estrangeiro. Drive My Car também ganhou anos anteriores, né? E também um filme brasileiro, que é um anime, né? É um desenho, Meu avô Nihonjin, com base na obra do Oscar Nakasato, que é um escritor brasileiro de origem japonesa. Embaixador, os Jogos Escolares Brasileiros no Japão se tornaram o maior evento esportivo da comunidade brasileira no exterior, reunindo milhares de jovens. Como o GEBRA, como ele é chamado, se consolidou como uma ferramenta de formação cidadã e integração comunitária? Bom, antes de falar para o GEBRA, eu quero dizer que
o Zico, nós fizemos uma homenagem ao jogador Zico, né, que foi inclusive técnico da seleção japonesa. Eu posso dizer que o futebol brasileiro é quase com um soft power muito importante no Japão, da mesma forma que o judô é um soft power japonês aqui no Brasil, né? E depois de fazer essa homenagem ao Zico, que ele é responsável pela popularização do futebol no Japão, é impressionante onde ele chega, os japoneses querem tirar fotos, selfie, etc. Nós pensamos, né, inclusive ele é patrono, né, eu convidei ele para ser o patrono dos jogos. Nós temos uma comunidade muito grande, muitos estudantes lá, e uma diretora de uma ONG já fazia os Jogos da Integração. E aí, quando eu cheguei, eu falei, olha, vamos ampliar, vamos fazer uma verdadeira Olimpíada, juntando todas as crianças, né, das 25 escolas, né? E aí conseguimos, nós já estamos no 4º ano consecutivo, né? Conseguimos reunir 1.300 alunos brasileiros de 6 a 18 anos. Né? E, inclusive, a gente dá medalha para todos os participantes. Né? E introduzimos, no ano passado, o futebol feminino. Então, é um dos projetos assim, que me dá mais orgulho e mais vontade, porque é um projeto que envolve criança e esporte, né? É você tirar a criança do videogame, das ruas, né? Das drogas e tal. E cada vez mais a gente o evento está crescendo, como você falou, já se transformou no maior evento esportivo brasileiro fora do Brasil. E este ano, né, depois de uma grande negociação com entidades brasileiras, o Comitê Olímpico, o COB, convidou 4 atletas atletas campeões para que eles viessem disputar em Brasília os Jogos da Juventude. E a Confederação Brasileira de Esporte Escolar convidou 12 também atletas nossos para disputar os JEBs, Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia. Bacana. Então nós estamos criando uma cooperação grande entre o Brasil e o Japão nessa área esportiva, com um potencial muito grande, inclusive no beisebol. 2 jogadores da seleção olímpica brasileira de beisebol jogam em Hamamatsu, jogam na nossa cidade. Embaixador, eventos como o Cores do Brasil, o Bosque dos Ipês e a participação brasileira em festivais tradicionais japoneses criaram símbolos duradouros. O que foram esses eventos e qual a importância do simbolismo cultural na diplomacia contemporânea? Bom, felizmente, em razão da presença de 10 mil brasileiros na nossa cidade, nós temos uma excelente relação com a prefeitura de Hamamatsu, né, que tem um foco muito no multiculturalismo. Tem também peruanos, vietnamitas, filipinos lá. E ocorreu uma ideia da gente comemorar o 7 de setembro, em 2024, iluminando o castelo de Hamamatsu com as cores verde e amarela. Um castelo que, inclusive, saiu naquela série Shogun da Netflix. Né? E contamos com total apoio da prefeitura. Né? Foi um evento com custo baixo. Né? Ao mesmo tempo, fizemos um festival com músicos brasileiros, com food truck, com barraquinhas. E, para surpresa nossa, este evento, né, teve uma grande repercussão na mídia brasileira, saiu no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, na CNN Brasil, na Record, na TV Cultura. Teve uma repercussão incrível. Eu recebi tantas mensagens por WhatsApp, e-mails, que eu até brinquei com o prefeito. Eu falei, olha, a Hamamatsu ficou mais conhecida do que Osaka e Kyoto. E aí eles riram, né? Graças à iluminação do castelo. E esse ano conseguimos que o castelo ficasse iluminado a semana inteira. Então vieram brasileiros de outras regiões, foi um simbolismo muito grande, e eu acho que vai ficar para sempre. A partir de agora, todo 7 de setembro, o castelo, que é um monumento histórico, será iluminado com as cores brasileiras. Agora, o Bosque dos Ipê, muito rapidamente, né? Os japoneses aqui criaram o Bosque dos Sakuras, né? Plantaram, sim, os Sakuras. Tem um bosque. Então, me ocorreu também a ideia de dialogar com o Bosque dos Sakuras. Então, inventamos o Bosque dos Ipês, já que Ipês, né, a árvore símbolo do Brasil,
e conseguimos da prefeitura um parque, né? E com o apoio da iniciativa privada nós conseguimos plantar 30 ipês, né, amarelos, né, nesse bosque que futuramente, né, crescerão e quem sabe vamos ampliar no futuro para 100 ipês. Nossa. Embaixador Adelmo, ao longo desses 5 anos em Hamamatsu, muitas iniciativas nasceram localmente, mas têm o potencial de inspirar políticas e projetos no Brasil. Que aprendizados dessa experiência o senhor considera mais relevantes para o Brasil? Bom, a minha experiência de 5 anos no Japão foi muito proveitosa. Eu acho que a gente, claro que hoje o Japão é a quarta maior potência econômica, né? Mas o Brasil, as previsões é que em 2050 a gente ultrapasse o Japão. Mas a gente tem muito que aprender, né? Principalmente na questão da segurança, né? A segurança não se tem assaltos praticamente. Se você perde o seu celular, provavelmente você vai recuperar o seu celular, porque não tem mercado negro de celular e tal. Se você perder os seus documentos, sua carteira, ele provavelmente será devolvido. Então, esse sentimento de segurança total, né, no Japão, isso tem, assim, em termos de qualidade de vida, é fantástico, né? E eles são muito eficientes, né, na questão dos transportes urbanos, metrôs, trens, o Shinkansen, muito eficiente, horários muito rígidos. O grande problema que eu senti lá é que para fazer qualquer evento é 6 meses a 1 ano de programação, de antecedência. E isso, para o brasileiro, que a gente trabalha muito no improviso, né, é muito difícil, né? Você quer fazer uma coisa, não, todas as salas já estão ocupadas, só daqui a 1 ano, isso complica um pouco. Mas, por exemplo, a gente tem muito que aprender. No Japão, por exemplo, eles têm a questão das enchentes em grandes cidades, né? Eu tive a oportunidade de visitar em novembro uns subterrâneos em Tóquio, que são verdadeiras galerias, né, que armazenam a água da chuva, né, e evitam que a cidade, durante tempestade, fique inundada, né? Então, tem um sistema de escoamento nas grandes cidades que poderiam muito bem ser utilizadas em grandes centros brasileiros, como São Paulo, né? Embaixador, e a questão da questão dos resíduos sólidos? Eu acho que o Japão também é bem avançado na questão do tratamento dos resíduos sólidos. Tem sim. Eu acho que é uma questão que a gente pode também aprender nesses... a gente, inclusive, que convive assim, com esses lixões até hoje, né, no Brasil. Felizmente estamos enfrentando esse problema. Eu acho que o Japão tem tecnologia, né, e pode contribuir para isso, principalmente através da JICA, né, que é a Agência de Cooperação japonesa, né? Eu não sei se você sabe, a JICA é uma das responsáveis por transformar o Cerrado brasileiro, que nos anos 70 era considerada uma região improdutiva, né? Através da cooperação, né, com o Japão, a gente, e claro, com a Embrapa, né? Com a Embrapa. Mas com a Embrapa. JICA e Embrapa, através da tecnologia, conseguimos transformar o Cerrado hoje num verdadeiro celeiro, né, agrícola, e um dos responsáveis pelas exportações brasileiras, né? Então, enfim, várias áreas a gente pode ter uma cooperação com o Japão. Embaixador, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas antes disso, te dá a oportunidade de fazer as suas considerações finais. Eu quero dizer que eu estou, depois de 5 anos aqui no Japão, muito proveitosos, em que eu aprendi muito. Praticamente eu visitei as 47 províncias japonesas, 47, é coisa que poucos japoneses fazem. Eu trago muita experiência, né? E estarei voltando para o Brasil no mês de março, aqui para São Paulo, né? E, enfim, recebi um convite honroso do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para me filiar ao partido. Então, eu estou analisando a possibilidade de, quem sabe, tentar uma disputa a deputado estadual
por esse estado que representa grande parte do PIB brasileiro e trazer a experiência acumulada não só no Japão, mas em países difíceis como Argélia, como Timor-Leste, ou mesmo na França, trazer experiências que eu vivi, né? E que e que contribuíram para resolver problemas que a gente enfrenta hoje em grandes cidades brasileiras. Eu ainda estou cogitando, namorando essa possibilidade e, enfim, espero que seja uma nova fase muito proveitosa, muito profícua na minha vida e espero que após esses 5 anos de Japão eu trilhe uma nova carreira aí proveitosa aqui em São Paulo. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês até esse presente momento e fazer um agradecimento especial ao embaixador Aldemo, que deu uma aula de relações internacionais e também políticas públicas. Muito obrigado pela sua participação, embaixador, e estaremos juntos em março e queremos te fazer um outro convite posteriormente ao nosso programa Contrato Social. Muito obrigado pela oportunidade, Thomas, e estou à disposição. É um grande prazer me dirigir ao seu público ouvinte. Obrigado, pessoal, e até a próxima semana.